Pastores, seminaristas e santos que participaram do seminário online Shincheonji, Testemunhos sobre Profecia e Cumprimento do Apocalipse, a Nova Aliança de Deus, sejam bem-vindos. Eu sou Kim Woo-hee, moderador. O atual seminário online de Shincheonji está sendo transmitido simultaneamente para todo o mundo. O Apocalipse é uma profecia do Novo Testamento, que todos os crentes devem conhecer e é a conclusão da Bíblia. Hoje também será testemunhado claramente sobre as profecias e realidades do Apocalipse. Continuando da última vez, você aprenderá sobre o Apocalipse 22 por meio do líder da tribo de Tiago, Seu, um dos 12 líderes das tribos que aprendeu diretamente do pastor prometido. Espero que a graça e o amor de Deus, que é como a luz, a chuva e o ar, que dão vida a todas as coisas, estejam com vocês neste momento e comecemos o seminário. Primeiro, vamos orar com o mesmo coração. Obrigada, Deus Pai, que é a fonte da vida e das bênçãos. Dou meus sinceros agradecimentos e glória a você por permitir que o seminário online de Shincheonji fosse realizado em todo o mundo, bem como o testemunho sobre profecia e cumprimento do Apocalipse, a nova aliança de Deus hoje. Neste momento, quando a profecia da nova aliança, que foi feita 2000 anos atrás, no sangue de Jesus é cumprida e se torna uma realidade, eu sinceramente agradeço por enviar o pastor prometido, de acordo com as palavras de Apocalipse 22:16, às igrejas para testificar as profecias e cumprimentos de todo o livro do Apocalipse, junto com os líderes das 12 tribos ensinadas pelo presidente de Shincheonji, para que possamos entender, crer e manter a nova aliança. Por favor, esteja com o líder da tribo, que dará testemunho das palavras de Apocalipse 22, e faça deste um tempo precioso, repleto de iluminação, graça e emoção, ao revelar o precioso segredo do reino de Apocalipse. Também esteja com todos os pastores, seminaristas e santos que participaram do seminário. Abra a porta dos seus corações e selem-nos com as suas palavras. Permita que exaltemos o Senhor com agradecimento e glória por receber graças sem limites e a vida e o amor da verdade. Que o próprio Espírito Santo guie esta reunião, nos una na palavra da verdade e que seja um seminário precioso, que elevemos a glória a Deus sinceramente. Em nome de Jesus, o Salvador de nossa vida, oramos. Amém. Gostaríamos de informar que o seminário online de hoje está sendo realizado em estrita conformidade com as regras de quarentena e distanciamento social. Vamos receber o líder da tribo de Tiago, Seu, que lhe contará as realidades cumpridas do Apocalipse, um por um. Olá. Oro em nome de Jesus para que todos que participaram do seminário do Apocalipse alcancem a esperança do céu e da vida eterna. Eu sou o líder da tribo de Tiago, Seu, Yu Yongju, nomeado em nome de Tiago, o discípulo de Jesus. Hoje, testificarei as palavras de Apocalipse 22. Pessoal, como foi ouvir as palavras de testemunho dos capítulos 1 a 21 de Apocalipse? Não foi uma palavra incrível, com uma verdadeira evidência bíblica? Isso é porque Deus e Jesus cumprem tudo o que eles prometeram, e é obra da revelação na realidade, na qual a realidade cumprida
é testemunhada por meio do pastor prometido do Novo Testamento. Espero que todos alcancem o entendimento completo por meio das palavras de Apocalipse 22, que serão testemunhadas hoje, e se tornem a família do reino do céu prometido por Deus. O livro do Apocalipse são as palavras do segredo do reino dos céus, composto por 22 capítulos, 404 versículos, cerca de 25 páginas, e a palavra da profecia que se cumprirá. O título do Apocalipse 22 é A Cidade Santa, onde está a Árvore da Vida. A cena dos eventos de Apocalipse capítulo 22 é o novo céu e nova terra, onde a cidade de Nova Jerusalém, no reino espiritual, veio. O novo céu e a nova terra é o templo do tabernáculo do testemunho mencionado em Apocalipse capítulo 15. E o capítulo 22 introduz e anuncia os eventos que acontecem após a cidade de Nova Jerusalém descer ao novo céu e nova terra. Se formos resumir as palavras de Apocalipse capítulo 22, o rio da água da vida flui do trono de Deus e do Cordeiro na cidade santa. E o rio da água da vida flui no meio da rua, e de cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore da vida curam todas as nações, e o servo de Deus veem a face de Deus e reinam para todo o sempre. Agora, vamos ler os versículos 1 a 2. Então, o anjo me mostrou o rio da água da vida que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. As palavras dos versículos 1 e 2 são sobre o trono de Deus e a árvore da vida. Versículo 1 começa com então o anjo. Olhando para Apocalipse capítulo 21, versículo 9, podemos dizer que esse anjo aqui é o anjo que informou os eventos de Apocalipse 21. E me disse, me mostrou. Quem teve a visão e escreveu o livro de Apocalipse 2000 anos atrás foi João, o discípulo de Jesus. No entanto, quando se trata de testemunhar a realidade do cumprimento do livro do Apocalipse, é o pastor prometido, o novo João, que Jesus prometeu. Como visto em Apocalipse capítulo 3, versículo 12 e versículo 21, o trono de Deus e do Cordeiro aqui está junto com o trono do vencedor de Shinchandi. Disse que a água da vida, clara como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Mas isso não é a água física que flui do trono de Deus, não é? Portanto, a água da vida clara como cristal significa a palavra da verdade, perfeita e sem falha, como nas palavras de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 2.
E o rio da água da vida significa o coração dos evangelistas que recebem e pregam a palavra da verdade, como em João, capítulo 7, versículos 37 a 38. Que tipo de árvore diz que existe de cada lado do rio da água da vida? Exatamente. Está dizendo que existe a árvore da vida. Pessoal, vocês se lembram onde a árvore da vida aparece na Bíblia? Está registrado que a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal apareceram no jardim do Éden, na época de Adão, em Gênesis. E disse que quem comer da árvore da vida viverá para sempre. E quem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerá. Portanto, essa árvore do conhecimento do bem e do mal é a árvore da morte. Mata quem comer dela. Esta árvore da vida, que dá vida eterna, pertence a Deus. E a árvore do conhecimento do bem e do mal, que dá a morte, pertence a Satanás. Então, vamos dar uma olhada na árvore da vida primeiro. A realidade da árvore da vida no tempo da primeira vinda era Jesus e seus 12 discípulos. Nas palavras do João, capítulo 15, versículos 1 a 5, diz que Jesus era a videira verdadeira. E em João, capítulo 14, versículo 6, diz que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Portanto, Jesus era a verdadeira entidade da árvore da vida, não é? Em Mateus, capítulo 13, 31 a 32, diz que uma pequena semente é semeada e se torna uma grande árvore, e as aves do céu fazem seus ninhos em seus ramos. Essa árvore é chamada de árvore do céu. Então, podemos entender que essa árvore é a árvore da vida. Além disso, os discípulos foram chamados de ramos. Se Jesus era a árvore da vida, seus discípulos, que são ramos, também eram a realidade da árvore da vida. Assim como é dito, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, a realidade da árvore da vida, no tempo da segunda vinda, são o vencedor e as 12 tribos de Shincheonji, do Apocalipse capítulo 7 e 14, que estão juntos com Jesus e seus 12 discípulos. E espero que você entenda isso claramente. Portanto, a Bíblia afirma claramente que o lugar onde a árvore da vida está localizada não é outro senão as 12 tribos de Shincheonji, aonde a cidade santa, a Nova Jerusalém, veio. Se existe a árvore da vida nas 12 tribos de Shincheonji, pessoal, não deveríamos nos tornar parte das 12 tribos de Shincheonji? E diz que essa árvore da vida frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. A realidade do fruto se refere aos santos que são evangelizados para as 12 tribos do novo Israel espiritual a cada mês, como nas palavras de Tiago, capítulo 1, versículo 18. Você pode ver que em Shincheonji, Igreja de Jesus, estamos evangelizando a família de Deus
e os guiando a Deus com a palavra da revelação todos os meses. E já que ele disse que as folhas da árvore da vida curam todas as nações, a realidade das folhas da árvore da vida são os evangelistas que recebem e pregam a palavra da vida. As palavras de Ezequiel, capítulo 47, versículo 12, nos dizem que essas folhas das árvores da vida servirão de remédio. Então, vamos examinar as razões pelas quais todas as nações precisam ser curadas pelas folhas da árvore da vida. Está escrito em Apocalipse 21, versículo 5, que está renovando todas as coisas. Assim como as palavras de Apocalipse 18, todas as nações foram enganadas pela Babilônia, o reino dos demônios, e se corromperam com a imagem dos pensamentos do diabo. Somente lavando com as palavras da água da vida, que é clara como o cristal, e depois de sermos curados, poderemos entrar no reino de Deus. Agora, vamos examinar a árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, a árvore do fruto do bem e do mal. A realidade da árvore do fruto do bem e do mal é Satanás, pastores de Satanás e aqueles que pertencem a eles. Nas palavras de Daniel, capítulo 4, versículo 20 a 22, o rei Nabucodonosor da Babilônia foi chamado de grande árvore. Então, podemos saber que essa árvore é a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Em Deuteronômios, capítulo 32, versículos 32 a 33, aparece uma videira, que seu fruto é amargo, e seu vinho é a peçonha das serpentes, o veneno mortal das cobras. Você pode dizer que esta árvore também é uma árvore do conhecimento do fruto do bem e do mal. Portanto, o fruto do bem e do mal significa o vinho da prostituição que destruiu todas as nações, como em Apocalipse 17, versículo 2 e 18, versículo 3. Esse vinho da prostituição que aprendemos em Apocalipse capítulo 17 é a falsa doutrina de Satanás, que são os comentários. E a árvore do fruto do bem e do mal recebe o julgamento em Apocalipse 18 e desaparece em Apocalipse capítulo 20. Assim, em Apocalipse capítulo 22, podemos ver que só existe a árvore da vida na cidade santa, porque a árvore do conhecimento do bem e do mal se foi. Agora, vamos ler os versículos 3 a 5. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Os versículos 3 a 5 apresentam os servos da cidade santa. No versículo 3, diz que não haverá isso. O que é isso? Certo. Diz que não haverá maldição. Porque não há maldição nessa cidade? Isso ocorre porque o trono de Deus e do Cordeiro Jesus está na cidade santa. Em outras palavras, não há maldição na cidade santa porque Deus e Jesus estão juntos lá. Além disso,
É porque é um lugar formado pelas pessoas que foram criadas pelas palavras de Jesus. Portanto, o que não existe lá? Porque não há pecado, não há mais maldição. E diz que seus servos verão a sua face. Também diz que o nome de Deus estará escrito nas testas daqueles servos. Então, os servos que veem a face de Deus não são outros, senão os 144.000 selados das 12 tribos, em Apocalipse capítulo 7 e 14. E é dito que eles reinarão para todo o sempre. O significado de reinar como um rei é se tornar pastor de Deus e de Jesus e governar os santos juntos com o Senhor. E diz: não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol. A razão pela qual não há noite, nem necessidade da luz de uma candeia ou da luz do sol na cidade santa, porque o próprio Deus e Jesus brilham à luz da palavra. Então, não há necessidade de nenhuma outra luz ou candeia. Quando diz não há noite, a noite se refere àqueles que não conhecem a palavra da Bíblia, e é dito que eles pertencem à noite. Como Deus e Jesus os nutrem diretamente com a palavra, é uma mensagem para mostrar que não há ninguém ignorante da palavra de Deus na cidade santa. Agora, vamos ler os versículos 6 a 9. O anjo me disse: estas coisas são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Os versículos 6 a 9 apresentam os advogados espirituais e físicos. Pessoal, depois de ler esses versículos, não se lembram do que aprendemos antes? Lembra onde você escutou esta palavra? Sim, são as palavras de Apocalipse capítulo 1, versículos 1 a 3, que aprendemos no início. Vamos dar uma olhada no processo de transmissão da revelação mais uma vez. Diz que ele enviou seu anjo para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. E também diz: eu, João, sou aquele que ouviu e viu essas coisas. Portanto, espero que você perceba isso mais uma vez por meio do processo de transmissão da revelação. Em Apocalipse capítulo 5, vimos que havia um livro selado com 7 selos na mão direita de Deus. Este livro selado com 7 selos foi dado a Jesus. E Jesus, que recebeu o livro selado, abriu todos os 7 selos no Apocalipse capítulo 6 e 8
Portanto, este livro tornou-se um livro aberto do Apocalipse. O livro do Apocalipse que Jesus abriu desta forma foi entregue às mãos do anjo em Apocalipse capítulo 10. O anjo que recebeu de Jesus o livro aberto deu esse livro ao novo João, o pastor prometido, escolhido por Jesus. E porque o novo João recebeu este livro e o comeu, o livro do Apocalipse entrou no estômago do novo João. Através do novo João, que recebeu e comeu o livro, as 12 tribos, que são os servos, recebem o testemunho da palavra do Apocalipse. E este é o processo. Pessoal, vocês se lembram desse processo? O livro selado que estava na mão de Deus foi para Jesus. Jesus o abriu e deu ao anjo. E o anjo deu este livro ao novo João. Espero que você guarde bem no seu coração e perceba com clareza. Agora, o livro está na mão de Deus ou não? Não está, certo? Que tal nas mãos de Jesus? Está ou não? Também não está nas mãos de Jesus. Então, o livro está nas mãos do anjo? O livro também não está nas mãos do anjo. Então, quem tem esse livro é apenas uma pessoa, o novo João, que recebeu a palavra da revelação. E devemos entender isso claramente. Todas as famílias ao redor do mundo. Não deveríamos encontrar esse novo João que recebeu o livro revelado? Somente por meio do novo João que recebeu o livro revelado, podemos entender o segredo do céu no livro do Apocalipse, e quero que você saiba disso claramente. E a Bíblia diz que aqueles que guardam as palavras do Apocalipse serão abençoados. Apocalipse capítulo 1, versículo 3 disse: Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito. Essa bênção é ganhar a vida eterna e se tornar o reino e os sacerdotes de Deus. Em nome de Jesus, oro para que todos os membros da família do mundo ouçam a palavra do Apocalipse e aguardem para que recebam as bênçãos do céu e da vida eterna que Deus prometeu. E, além disso, as bênçãos do reino e dos sacerdotes. Agora, vamos ler os versículos 10 a 13. Então me disse: Não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça. E continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Os versículos 10 a 13 são as palavras que informam sobre recompensa e punições de acordo com as ações. É dito: não cele as palavras da profecia deste livro, isto é, para não selar as profecias do livro de Apocalipse. Isto é, a mensagem para abrir sua boca e pregar o Apocalipse. Se as palavras do Apocalipse estão seladas com 7 selos em Apocalipse 5, mesmo que queira pregar, você não vai poder, não é?
No entanto, uma vez que Jesus abriu todos os 7 selos e cumpriu tudo, a realidade agora é revelada. Agora que a realidade do Apocalipse apareceu, você pode testemunhar a realidade o quanto quiser, não é? Isso significa, agora que foi cumprido, pregue as palavras do Apocalipse e a realidade do seu cumprimento para que todas as pessoas possam ouvir, ver e compreender. Vamos examinar as recompensas e punições que cada um vai receber de acordo com o que fez. Esta será a vida eterna e o castigo eterno, como diz em Mateus capítulo 25, 46. Pessoal, vocês desejam receber a vida eterna ou querem entrar no castigo eterno? Claro, acho que ninguém vai querer entrar no castigo eterno. Então, veremos quem entrará na vida eterna e quem receberá o castigo eterno. Os justos e os santos receberão a bênção da vida eterna, e os injustos e impuros, que pertencem a Satanás e ao diabo, entrarão no castigo eterno. Oro para que você seja purificado por esta palavra da vida cristalina que flui do trono de Deus e do Cordeiro, e se tornar justo e santo para receber as bênçãos prometidas da vida eterna. Está falando que Jesus é o Alfa e o Ômega. Como aprendemos, Alfa se referia a uma profecia, e o Ômega era o cumprimento, a entidade real, a realidade que se cumpriu de acordo com a profecia. Portanto, assim como Deus que é Alfa e Ômega, nas palavras do Apocalipse capítulo 1, versículo 8, a razão por que Jesus é ser dito Alfa e Ômega é porque Jesus cumpriu todas as profecias em realidade. É por isso que Jesus é chamado de Alfa e Ômega. Sobre isso, deixe-me contar mais algumas coisas com os exemplos. Todas as promessas que Deus fez a Abraão foram cumpridas nos dias de Moisés. Além disso, as promessas feitas aos profetas do Antigo Testamento foram cumpridas por meio de Jesus na primeira vinda. Este foi o testemunho de João 19:30. Apocalipse 21, versículo 6, nos diz que a promessa do Apocalipse no Novo Testamento, aquelas profecias, serão cumpridas na segunda vinda de Jesus hoje. Agora, vamos ler os versículos 14 a 17. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Os versículos 14 a 17
São as palavras que nos falam sobre as qualificações para entrar na Cidade Santa. Aqui diz, felizes os que lavam as suas vestes. Está apresentando aqueles que lavaram as roupas de seus corações, que foram contaminados pelo diabo, aqueles que nasceram de novo com a palavra de Deus. Está repleto de falso testemunho da palavra de Deus, cheia de mentiras. E isto é a realidade de hoje. O prometido reino de Deus, que prega a palavra da verdade, é chamado de seita e está experimentando e recebendo todos os tipos de palavrões, maldições, calúnias e perseguições. Essas pessoas precisam ser limpas com a palavra de Deus, clara como cristal, para receberem as qualificações de entrar na Cidade Santa. As portas da Cidade Santa são 12 portas. As entidades reais das 12 portas são os 12 discípulos que se tornaram as 12 tribos do novo Israel espiritual, visto em Apocalipse 21. E no versículo 15, onde ficarão os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos que amam e praticam a mentira? Diz que eles são os que estão fora da Cidade Santa. E a entidade real deles são os traidores que abandonaram e partiram a Deus, e os destruidores que pertencem a Satanás, que destruíram o templo tabernáculo de Deus, em Apocalipse, capítulos 13, 17 e 18. Se diz, ficam fora, isso significa que tem os que estão dentro da Cidade Santa também. Vamos examinar sobre as pessoas dentro da Cidade Santa. A Cidade Santa original é a cidade da Nova Jerusalém, no reino espiritual. Conforme visto em Apocalipse capítulo 21, fomos informados que essa cidade, a Nova Jerusalém, viria sobre o novo céu e nova terra. Portanto, as 12 tribos de Xintiandi, para onde veio a cidade santa, a Nova Jerusalém, se tornam cidade santa nessa terra. Diz que os que estão nessa cidade santa são participantes da primeira ressurreição, conforme visto em Apocalipse capítulo 20. Como é dito que os espíritos martirizados e aqueles que não receberam a marca da besta viverão e reinarão com Cristo por 1000 anos, conforme Apocalipse capítulo 20, versículo 4 a 6, podemos ver que a cidade santa é a cidade do milênio. Como ele disse que reinaria com Cristo por 1000 anos, está dizendo que poderá viver por 1000 anos, não é? Você pode viver uma vida longa assim, porque o diabo é apreendido e lançado no abismo, e a obra do engano e dos pecados desaparecem. Por outro lado, sobre os que estão fora da cidade, foi-nos dito que eles são Gog e Magog, em Apocalipse 20, versículos 7 a 10. Eles são apresentados como aqueles que estavam fora da cidade, enganados por Satanás e o diabo que foi solto da prisão
depois de 1000 anos do abismo, cercaram a cidade do milênio para a batalha. Eles são a entidade real daqueles julgados por Deus, lançado no lago de fogo que arde com enxofre junto com o diabo. Vocês estão dentro da cidade ou vocês estão fora da cidade? Se você está fora da cidade do milênio, espero que se torne uma pessoa abençoada, que lava o seu manto com as palavras do Apocalipse, que está sendo testemunhado, para poder entrar na cidade do milênio. No versículo 16, Jesus promete enviar seu mensageiro às igrejas. Em primeiro lugar, este mensageiro, o mensageiro no mundo espiritual, é o anjo. E o mensageiro desta terra, no mundo físico, é o novo João, o vencedor, o pastor prometido de Jesus. Não deveria vir o novo João, o pastor prometido, para testificar a palavra do Apocalipse às igrejas, como Jesus prometeu? Quando ele vier, você se tornará um que crê, ou um que vai amaldiçoar, perseguir e matar, como na primeira vinda. Foi dito que Jesus enviará um anjo mensageiro para as igrejas. Então, espero que a palavra do Apocalipse se torne o padrão e receba o novo João, o pastor prometido que Jesus envia, e cumpra a esperança do céu e da vida eterna juntos. E foi dito, o Espírito e a noiva. O Espírito é a palavra que apresenta Jesus, o noivo. E a noiva é o novo João, o mensageiro de Jesus, que está com Jesus. Como na palavra do Apocalipse 19, versículo 7, também era chamado da noiva do Cordeiro. O Espírito e a noiva dizem, vem, e todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. Shincheonji, a Igreja de Jesus, está testemunhando a vocês as palavras de todo o livro do Apocalipse sem nenhum custo. Não é verdade que em um seminário no mundo você tem que gastar muito dinheiro para estudar? Espero que você entenda claramente qual é a obra de Deus e qual é a obra da verdade. Agora, vamos examinar os versículos 18 a 21. Declara a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Os versículos 18 a 21 são sobre os resultados de acrescentar ou tirar do livro de Apocalipse. No versículo 18, está registrado que se alguém acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. É revelado que qualquer um que acrescente algo às palavras do Apocalipse receberá as pragas escritas no livro do Apocalipse. Vimos no livro de Apocalipse que existem as pragas dos 7 selos, as pragas das 7 trombetas.
e as pragas das 7 taças também. Também vimos a praga do lago do fogo e enxofre, que é chamada de segunda morte. Devemos entender claramente que aqueles que acrescentam alguma coisa às palavras do Apocalipse receberão pragas dessa maneira. E no versículo 19 diz: se alguém tirar alguma palavra desse livro da profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas nesse livro. Aqueles que tirarem as palavras do Apocalipse não poderão participar da árvore da vida e da cidade santa registrada no Apocalipse. Simplesmente falando, é uma promessa de que eles não podem entrar no céu. A cidade santa da referência são as 12 tribos de Shincheonji, o novo céu e nova terra, onde a cidade santa, Nova Jerusalém do reino espiritual, desce. Fala sobre aqueles que vão chorar e lamentar porque não puderam entrar na cidade depois que as portas do céu foram fechadas. Vocês acrescentaram ou tiraram do Apocalipse? Ou vocês não acrescentaram ou tiraram? Se você diz que não sabia, você é uma pessoa que acrescentou ou tirou. Aqueles que testificam incorretamente também são os que acrescentam ou tiram do livro de Apocalipse. Portanto, espero que ouçamos atentamente o testemunho do pastor prometido enviado por Jesus. Entendamos e nos tornemos aqueles que guardam a nova aliança, para que nós tornemos a família que recebe as bênçãos do céu, a cidade santa e a vida eterna. Somente quando conhecemos as profecias e as realidades cumpridas do Apocalipse, podemos obter as bênçãos do céu e da vida eterna. Precisamos encontrar o mensageiro que Jesus enviou às igrejas e receber o seu testemunho para conhecer o livro do Apocalipse. Esta é a conclusão. Para entrar no reino dos céus, a cidade santa, a Nova Jerusalém, devemos lavar nossas vestes com as palavras da água da vida que flui do trono de Deus e de Jesus. Ser registrado no livro da vida e não adicionar ou tirar das palavras do Apocalipse. Aqueles que ouvirem e guardarem as profecias e cumprimentos do Apocalipse, testificados pelo pastor prometido que Jesus enviou para as igrejas, receberão as bênçãos do céu e da vida eterna. No entanto, por favor, entenda claramente que ninguém será salvo se não guardar as palavras do Apocalipse, a nova aliança. Nós, cristãos, vivemos a vida acreditando no mesmo Deus, mesmo Jesus e a mesma Bíblia. Por que deveríamos ser separados uns dos outros? Não deveríamos nos tornar um em Deus? Na última cúpula mundial para a paz, os líderes religiosos de cada país se reuniram e prometeram com as suas assinaturas que as religiões se tornariam uma em Deus, diante de Deus e de todos os povos do mundo. Não deveria manter essa promessa?
Ninguém quer mentir ou cometer pecado. Mas, se você não souber, poderá mentir, e isso é pecado. Agora que vocês ouviram todo o livro de Apocalipse, dos capítulos 1 a 22, digam-nos se havia algo errado. O que vocês acharam depois de ouvir Apocalipse capítulos 1 a 22? Hebreus capítulo 6 nos diz para deixar os ensinos elementares e avançar para a maturidade. Se dominarmos o livro do Apocalipse, o que pode ser mais perfeito do que isso? Essas palavras do Apocalipse são o verdadeiro alimento que devemos comer nos últimos dias. Somente comendo isso, podemos ter a vida eterna e entrar no reino dos céus. Nossos pastores devem entender a palavra perfeitamente e ensinar os seus próprios membros. Se os pastores desejarem, Shincheonji, a Igreja de Jesus, fornecerá os materiais para que vocês possam ensinar os membros da sua congregação usando esses materiais. Estou encorajando todos a nos tornarmos um, entrando em Deus e entrando na Bíblia. Não temos a intenção de ser líderes, nem queremos nos elevar. Só estamos compartilhando o que vimos e ouvimos diante de Deus e de Jesus. Assim, vamos nos tornar um em Deus. Na próxima sessão, o presidente Lee Man-hee de Shincheonji, a Igreja de Jesus, conduzirá uma palestra especial. As palavras de testemunho do presidente Lee Man-hee de Shincheonji, a Igreja de Jesus, que viu as realidades por si mesmo ao lado de Jesus, quando Jesus estava cumprindo todos os eventos do Apocalipse, serão proferidas como uma palestra especial. Espero que todos vocês compareçam e ouçam as palavras do testemunho. Este é o verdadeiro alimento que você deve comer nesse momento. Espero que todos vocês se tornem a família de Deus, que recebam todas as bênçãos do céu e a vida eterna por meio da palavra. Devemos nos tornar um em Deus. E não deveríamos nos tornar um na palavra da verdade também? Vamos todos nos tornar um. We are one. Vamos orar com o mesmo coração? Deus Pai, a quem somos eternamente gratos, obrigado por nos dar uma graça tão grande. Eu agradeço infinitamente por sua graça e amor, por nos permitir ter esse seminário de Apocalipse, desde capítulos 1 a 22, até a palestra especial do testemunho sobre profecia e cumprimento do Apocalipse, a nova aliança de Deus. Senhor Deus, nos deu as palavras do livro do Apocalipse, que não podem ser entendidas pelos pensamentos ou conhecimentos humanos. E Jesus cumpriu tudo e testificou para o novo João, o pastor prometido do Novo Testamento, por meio do anjo. E o pastor prometido do Novo Testamento, testemunhando às igrejas as palavras do Apocalipse e a realidade do seu cumprimento, conforme ele foi instruído. Acredito que as palavras desse testemunho se tornarão a trombeta da salvação e a sétima trombeta, conduzindo todos os povos do mundo à verdade. Por favor, abra os ouvidos, olhos e corações dos pastores, santos e famílias do mundo que ouvem a palavra do Apocalipse, para que possam ouvir, ver e compreender. Por favor, dê-lhes graça para que todos possam vir por meio da palavra da revelação e entrar em Deus e receber as bênçãos do céu e da vida eterna. Obrigado
pela grande graça e amor que você nos permitiu e nos guiou até agora. Que o teu Espírito Santo vele e proteja todos, para que não haja uma só alma que vá para o castigo do inferno por falta de compreensão. Damos toda a glória apenas a Ti, Deus, e oramos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Jesus disse que devemos amar uns aos outros e nos tornar um, assim como Jesus se tornou um com Deus, certo? Se você vai ter a fé, você deve ter uma fé que é reconhecida pelo céu, não é? Pessoal, agora eu digo a vocês, a todos os pastores da aldeia global, vamos todos nos tornar um em Deus, como prometemos. Vamos nos tornar um nesta Bíblia. Vocês ouviram bem? Ao ouvir essas palavras que testemunham claramente as profecias e o cumprimento do Apocalipse, muitos pastores na Coreia e no exterior expressaram sua alegria e gratidão por entender a palavra de Deus e assinaram MOU com Shincheonji. Espero que todos vocês também ouçam a palavra e a compreendam, para que possam participar da preciosa missão de conduzir muitas pessoas a Deus. Na próxima semana, o presidente de Shincheonji dará uma palestra sobre os 4 evangelhos. Certifique-se de comparecer e venha a entender a história do amor de Deus e a palavra da promessa. Além das palavras do Apocalipse que você ouviu hoje, se você tiver alguma curiosidade ou pergunta sobre Shincheonji, a Igreja de Jesus, bem como as doutrinas, entre em contato com o número representativo de cada tribo mostrado na tela agora. Iremos gentilmente guiá-lo em detalhes. Concluiremos o programa de hoje com a oração que o Senhor nos ensinou. Vamos fazer o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Amém. Encerraremos o seminário online Shincheonji, Testemunhos sobre a profecia e o cumprimento do Apocalipse, a nova aliança de Deus. Obrigado por se juntarem a nós.